dele. O louvor pode ir, depois voltam. Na hora da ceia, fica só John no teclado aí. Se John não puder, coloca alguém. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Os diáconos fiquem preparados, porque eu quero reconhecer os visitantes. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus mais uma vez. Eu queria conhecer quem está visitando a primeira vez. Levante sua mão se você está visitando. Tem aqui algumas pessoas aqui. Fique em pé para os diáconos poder conhecer você e chegar com um presente para você. Glória a Deus. Vamos dizer para eles, sejam bem-vindos. Se você estiver próximo, aperte a mão da pessoa que está perto de você. Tem uma menina lá atrás também, olha. Lá atrás. Glória a Deus. Pode sentar, meu amigo visitante. Deus é bom. Eu sou o pastor Fábio Andrade, sou pastor da igreja. Aqui está a minha esposa Cássia. Ela vai no final do culto terminar o culto orando por você. Tem os pastores auxiliares, as esposas dos pastores, os ministros. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo e eu amo muito você. Amém? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então eu tenho uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra que é boa. Eu estou focado. Amém? Uma missão dada por Deus para mim e minha esposa também. Aí eu comunicar essa missão. Nós estamos focados. Eu acredito que os últimos anos da nossa vida, do nosso ministério, estaremos com um foco mais voltado, bem profundo para essa temática. Estamos preparando a noiva para as bodas do Cordeiro. Amém? Estamos preparando a igreja. Então que você, ao achar ou perceber que a palavra pode ser dura ou com um tom de confronto ou de acusação, não sei, cada um recebe de uma forma, saiba que existe por trás dessa mensagem um amor de pai, de mãe, o amor de Deus, amém? Existe essa incumbência dada por Deus no nosso coração. Nós já estamos nessa pegada já há algum tempo, de ministrar verdades que realmente tragam sustento para a sua vida espiritual e você possa testemunhar de Cristo. Nós temos aqueles banquinhos, o grupo do louvor pode sentar aqui atrás. A gente pode fazer como em algumas igrejas, né? Fica os pastores aqui atrás, tem o louvor aqui atrás naqueles banquinhos, na tribuna, né? Mas eu creio em 2 cultos realmente, principalmente o culto de Santa Ceia. E eu acredito que vamos ter 2 cultos e, se brincar, mais 3 cultos além da IBD, né? Tem igreja que diz que tem 3 cultos no domingo, mas não são 3 cultos, é IBD mais 2. Mas nós vamos ter a IBD e mais 2 cultos, de repente a IBD mais 3 cultos, não é? E Deus é bom. Nós não vamos deixar, só o Espírito Santo ia falar, e eu acredito que ele não vai falar, deixar de ter IBD, que é uma ministração com tema, né? Nós não vamos deixar, IBD é IBD, e ninguém pode se meter, amém? Então hoje eu quero falar, continuando a mensagem do domingo passado, e o tema é um pouco diferente, não saia da proteção divina, amém? Não saia da proteção divina. Domingo passado eu ministrei sobre a Páscoa, para você relembrar, e dessa mensagem da Páscoa que dizia que devemos viver Cristo, amém? E eu li a passagem de 1 Coríntios, capítulo do 5 ao 8, na King James, 1 Coríntios do 5 ao 8 diz: esse vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, sem misturas. Eu, quando li esse versículo, eu falei isso no domingo passado, eu me lembrei de Jesus falando dos fermentos dos fariseus, a doutrina dos fariseus, acautelai-vos da doutrina dos fariseus, né? Porque tudo aquilo que nós ouvimos pode misturar e trazer um problema ao nosso crescimento, amém? Porque nós somos massa. E precisamos tomar cuidado, um cuidado muito grande com aquilo que nós ouvimos. Com pessoas que nós seguimos no Instagram, por exemplo, que fala o que quer falar, mas não está no dia a dia com você, arrebanhando, não sabe o que um pastor da igreja local passa para pastorear, eles falam o que quiser e usam o Instagram para estar
criticando os pastores, os ministros, mas não mostram nas Escrituras como deveria mostrar, como nós mostramos no nosso dia a dia. Então, livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova. A massa que fica massa nova, sem fermento. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Eu estava ouvindo uma mensagem, um texto, que o general Jason, todo dia ele manda algo, e eu gosto de ficar vendo. A irmã Ana manda um versículo, eu gosto sempre, tá? Meditação. Gigi também manda um versículo, e Jason falando sobre não se põe vinho novo em odres velhos, né? Porque a odre se romperá. Tem que ser vinho novo em odre novo, se referindo à nossa vida, costumes, maneiras, hábitos, que nós precisamos renovar o nosso pensamento. A gente vem para Cristo com tanta ideia, né? Achando que isso pode e não pode, e quando você nasce de novo, há um confronto de você vai ter que escolher se vai obedecer a Deus, se vai agradar a Deus ou não. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, que até o odre velho pode ser recuperado, pode ser colocado em água e depois tomar um banho de óleo e restaurar o tecido. Amém. Então eu achei isso maravilhoso. Depois eu vou passar para a Cássia, porque ela gosta também dessas coisas. De repente, se Deus inspirá-la, ela vai ministrar alguma coisa e já serve de exemplo. Amém? Então hoje é culto de Santa Ceia. Participar da Santa Ceia significa participar da vida de Jesus, porque o pão é o seu corpo e o cálice é o seu sangue. Então participar da vida de Jesus é algo muito sério. Santa Ceia é uma refeição cerimonial que representa a nossa fé e envia uma mensagem para o céu de que nós somos de Cristo e nos comprometemos com Ele, com essa filosofia do reino. Então, Santa Ceia é sério. Você está participando, está confirmando publicamente, com atitudes, não só com palavras, de que eu participo de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Está tudo bem? Então, 1 Coríntios 11, hoje eu vou começar pelo final. Aleluia. Você me ama, eu amo você, tá? Deus é bom. Eu estou feliz por uma nova estação na vida de algumas pessoas. No final eu vou estar impondo as mãos em Aleph, em Franciele, que vai estar assumindo o grupo dos jovens da igreja. Emanuel teve uma direção e disse que o tempo dele acabou na liderança dos jovens, e veio no meu coração Aleph. Na hora que ele estava falando comigo, o Senhor falou comigo que era para colocar Aleph. E também quero aproveitar até você abrir 1 Coríntios 26, o Major. A partir de terça-feira não vamos chamá-lo mais de Major, que ele está sendo promovido a Coronel. Então, agora já era, a partir de terça, nem venha. Ela quer me remendar, imagino, Coronel. Então hoje a gente chama ele de Major, mas quando fala de Coronel, não se trata de outra pessoa. Amém? É que o Major foi promovido. Eu estou feliz demais. Amém? Então, voltando aqui para a palavra, 1 Coríntios 11, 26. Isso é chocante. Eu toquei mais ou menos domingo passado. Existem muitas coisas, mas o tempo não favorece Santa Ceia. Mas nós vamos tentar resumir ao máximo. E eu não estou preocupado com os protocolos, porque senão a gente fica engessado e não ministra o que Deus quer ministrar. 1 Coríntios 11, 26, diz assim na King James: pois, portanto, todas as vezes que comedes desse pão e bebeis desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo recebeu essas instruções. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, recebemos da vida dele, porque ele morreu para esse fim. Então, a morte dele representa a nossa vida. Então, nós proclamamos a morte dele, como bebemos do cálice e comemos do pão. O 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou do cálice do Senhor indignamente será culpado. Ainda bem que não fui eu que escrevi. Nossa. Você já leu isso? A gente lê, costume de ler e não pensa.
Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pegar contra o corpo e o sangue do Senhor. Observe que o versículo 27, então é mais sério do que eu pensava. Observe que o versículo 27 diz, por esse motivo. Então, pelo motivo de que quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós proclamamos a morte do Senhor e a nossa vida, porque a morte dele representa a nossa vida. Ou seja, se comermos indignamente, por inferência estaremos negando o valor de sua vida e reprovando o seu sacrifício. Por isso que seremos culpados do corpo e do sangue. Amém? Então, eu vou repetir. Se comermos indignamente, por inferência está aqui, estaremos negando, está implícito aqui, é lógico isso aqui, o valor de sua vida e reprovando o seu sacrifício, ou seja, culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, porque nós estamos vivendo como se estivéssemos contra isso, do outro lado, porque não estaremos vivendo como Ele quer que vivamos. Obrigado pelos amém. Por isso diz aqui no 28, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Então, quando diz examine, pois, cada um a si próprio, Santa Ceia é uma consagração. Amém? Santa Ceia é uma consagração, e toda consagração é uma oportunidade de arrependimento. É uma oportunidade de mudança. Por isso diz, examine para depois comer e beber. Então, o Senhor é tão bom que hoje está nos chamando a atenção e nos dando uma oportunidade de fazer diferente, de vivermos diferente. Quem estava quinta-feira, eu acho que foi quinta-feira, eu falei uma palavra muito boa, e precisamos escolher hoje. É um momento de divisão de águas, de mudança. Hoje não é um momento de sair daqui condenado, mas é um momento de dizer, eu vou deixar isso para trás. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais andar fora do amor. Eu não vou mais ser um crente falso. Quando você decidir nunca mais discutir com sua esposa, com o seu cônjuge, você nunca mais vai discutir. Porque quando você decide, Deus pega junto. Quando você decidir não ficar mais olhando pornografia, o Senhor vai pegar junto. É uma escolha. E se você nasceu de novo, o poder de Deus vai estar com você e em você para lhe ajudar. E o 9 diz, pois quem come e bebe sem ter consciência, por isso que devemos examinar e meditar quem você é e quem o Senhor é para você. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Cuidado com as suas retaliações e com aquilo que você fala, porque às vezes pensamos que estamos prejudicando a alguém, estamos prejudicando a nós mesmos. Aqui deixa claro, se você não discerne o corpo, você come e bebe para a sua própria condenação. Então, quando observamos o contexto, inclusive o capítulo 10, o capítulo anterior, nós começamos a perceber que a Santa Ceia refere-se ao corpo de Cristo, o pão e o cálice, mas também que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E quando nós tomamos a Santa Ceia e vivemos uma vida falsa, de máscara, sem ter a santidade do Senhor, sem andar em amor com as pessoas, e eu pontuei algumas coisas que vieram no meu coração, por exemplo, impaciência, egoísmo, fazer mal às pessoas. Tem tanto crente andando fora do amor. Quando a Bíblia diz que quem ama não faz mal ao próximo. Como é que você compra algo e não paga e não dá satisfação e ainda fica com raiva do irmão porque está lhe cobrando? Você está andando fora do amor. Amém? Não fuja do seu irmão. Peça perdão. Isso se chama ser mau caráter.
E nós devemos pontuar essas coisas, porque nós estamos cansados de falar essas coisas, cansados também de ouvir notícias de pessoas caloteiras na igreja, e diz que igreja é essa? Sabe quando o filho envergonha o pai e a mãe, e faz algo errado? Não tem pai, não tem mãe. E quem não nos conhece pode dizer: que igreja é? É do Verbo da Vida Zona Norte, lá em Aracaju, no Lamarão. Aí vão pensar o que de mim, de Cássia? Se não se levantar alguém, como a menina ali já se levantou, conhecendo nosso caráter, vai pensar que nós somos o quê? Sabe, pessoas que nós ajudamos na igreja, pagamos contas, ajeitamos para um lado, ajeitamos para o outro, aí depois sai no meio da igreja pedindo ajuda, não diz, não tem a hombridade, a coragem, a ética de dizer: a igreja me ajuda. Não diz, dá uma impressão que eu e Cássia somos pessoas ruins e que a igreja não ajuda. E a pessoa já faz de caso pensado. Isso é mau caráter, está andando fora do amor. E às vezes só vive tomando um atraso na vida e não sabe por quê. Nós vamos saber disso, porquê disso. Então, pessoas que fazem o mal, desonram, julgam mal, é uma forma de não discernir um ao outro. Você acha que isso é loucura? 1 de João 3, eu acho que diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Imagine. Então precisamos começar a entender que a graça de Deus não é uma licença para você pecar, mas é uma força para você dar fruto, andar em santidade. E o temor do Senhor precisa voltar para a minha vida e para a igreja. Irmãos, a eternidade é séria. Todos os dias pessoas estão morrendo. Coloca lá no Google quantas pessoas morrem por dia e para onde elas estão indo. Eu não sei, mas eu sei que para onde os salvos vão. Eu também sei que a fé sem obras é morta. E eu também sei que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então precisamos entender que o temor do Senhor tem que voltar para a nossa casa, para a igreja, para o nosso casamento. Amém? Irmãos, eu queria ministrar coisas mais deliciosas. Tem momentos que a gente ministra coisas boas, mas eu estou focado nessa missão. E se você está aqui, cada um que está aqui, essa palavra não é para o visitante não, é para você que está aqui. Se o visitante quiser, receba. É porque vocês amam o Senhor. Agora eu vou dizer algo para você. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso. Eu vou concluir. Deus não tem compromisso com o profeta. Amém? Deus não tem compromisso com os meus achismos. Ele tem compromisso com a palavra. Ele vela não para cumprir a palavra do profeta, nem a minha. Ele vela para cumprir a palavra dele. Se eu estiver na palavra, ele vai ter compromisso comigo. Amém? Ele vai ter compromisso comigo. Então, precisamos parar com essa mania de dizer: não, mas Deus sabe do meu coração. Porque no dia do julgamento ele vai dizer: eu conheço as suas obras. Amém? Ele sabe do seu coração, então mostre as suas obras. Com as suas obras, mostre o seu coração, mostre a sua fé, mostre que você mudou. Mostre que você ama as pessoas. Pare de difundir fofoca no meio da igreja. Pare de olhar para as pessoas e aquela mania. Sabe que o diabo não gosta das pessoas? Você já parou para pensar de onde vem esse sentimento que faz você não gostar de alguém sem motivo nenhum, só porque não gostou da cara? Então precisamos entender que não devemos dar mais lugar ao diabo. Às vezes a pessoa diz: que palavra chata, mas você está numa igreja, você não está num baile, nem numa palestra. Nós não estamos dançando rock. Não. Nós estamos numa igreja. A mãe pregando a palavra do Senhor. Às vezes tem palavras que vão ser mais agradáveis, mas o Senhor quer livrar pessoas. Amém. Aleluia. Porque você veio para ouvir.
Olha o que Paulo diz. Por essa razão, 30. Há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Ou seja, pessoas que morreram prematuramente e outras doentes. Sabe aquela pessoa que todo mês, eu não estou dizendo que é isso, mas é o que está no meu coração. Todo mês é cólica menstrual, enxaqueca, é isso e aquilo. Sempre está reclamando de algo, sempre com uma coisa. Cuidado que você pode estar fofocando demais. Você pode estar andando fora do amor. A Bíblia fala de fracos e doentes. E outros que já partiram antes do tempo. Já estão dormindo antes do tempo. Então precisamos tomar cuidado. Essas coisas precisam ser ensinadas. Pessoas que vivem com a vida disseminando fofoca. Uma vida dupla. E isso não pode mais. Nós não podemos mais. Não se engane. Não, saia de cima do muro. Eu ouvi isso uma vez. Quem criou o muro foi o diabo. Se você está de cima do muro, já está do lado dele. Você tem que pesar na balança. Se você vai agradar a Deus. Ou se você acha que Deus lhe ama demais para negociar a palavra dele. E dizer, não, Deus sabe do meu coração, vou viver assim mesmo. Você não pague para ver. Deus tem lhe dado oportunidades e hoje é uma oportunidade de você consagrar a sua vida a Deus e parar de viver no pecado. Porque eu vou dizer, se eu tivesse com uma vida dupla em pecado, eu iria procurar pastor Eli, seria a primeira pessoa que ia procurar. Depois ia procurar o apóstolo Délio e dizer, não dá para ser pastor porque eu sou safado. Porque tudo que eu preguei foi verdade. Tudo que eu preguei foi e é. Amém? Verdade. Então não dá mais para viver uma vida dupla. Ou é ou não é. Eu amo vocês demais, irmãos. E eu vou dar conta para o Senhor. Eu creio tanto na palavra que eu vou dar conta para o Senhor. Pare de ser maledicente. Pare de fofocar. Pare de falar mal. Ouça a mensagem de quinta-feira. Ouça a mensagem do domingo passado, porque Deus vai falar com você e tratar com você. Pare com essa carne. E o 31 diz, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Olhar para a sua própria vida, olhar para como é que eu estou vivendo. Eu ouvi Fran, nós estávamos no carro, eu, Fran, Aleph, João Pedro, e eles contaram de um pastor que eu gosto muito aqui da cidade, e ele parece que adulterou com a secretária. E quando eu ouvi isso, eu disse, Fran, não conte nada mais a ninguém. Chega de escândalos. Vamos preservar a imagem dele, que ele se arrependa, vamos orar por ele, mas não faça comentário nenhum mais com ninguém. Eu não vou comentar com ninguém da igreja, nem com o vô de Margarete, que são muito próximos a mim. Não vou fazer comentários com ninguém. Vamos preservar a imagem dele, que ele se arrependa. E ore por ele. Ela disse, tá bom, pastor, não vou contar nada a ninguém, porque chega de escândalos. Amém? Chega de escândalos. Romanos 8,5 diz o seguinte. Vamos lá, Romanos 8,5 diz, para corroborar com o que eu estou falando, vamos ler do 5, 5, 6 e o 13. 5, 6 e 13, mas eu vou ler o 5 e fazer uma citação de Gálatas 5, 17. Olha o que diz. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então a nossa mente, a sede da alma, dos sentimentos, é a nossa mente. Então nós inclinamos a mente para onde nós quisermos, ou para a carne, ou para o Espírito. Eu vi Valnice Milhões falando, eu acho que foi ela, que a nossa mente é como uma página branca. E ela é atemporal. Ela não sabe discernir o nosso subconsciente, o que é presente, o que é passado, o que é certo e é errado. Tudo que você foca, fala e pensa, coloca lá, é tudo que ela vai acreditar. Mas você tem o poder de inclinar ela para o Espírito. Agora, quando a Bíblia diz que satisfazer a vontade da carne ou do Espírito, em Gálatas 5,17,
diz o seguinte, 17, 19 e 21, 20 e 21. Gálatas 5, 17 até o 21 diz: portanto, a carne luta contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. E voltando para Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque, o 13, Romanos 8,13, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então, a mentalidade da carne é morte, e morte começa com doença. Amém? Então devemos tomar cuidado com as coisas. E eu falei muito sobre, nesse primeiro versículo, 1 Coríntios 11, sobre amar os outros, discernir o corpo. Mas a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Como é que está a sua vida? Você precisa se amar e se cuidar. Deus tem ardido no meu coração sobre pessoas que não têm domínio próprio. Glutonaria é obra da carne. Pessoas que comem demais. Precisamos analisar a nós mesmos e perceber se aquilo que nós estamos comendo não é um apelo emocional de um espaço vazio que Deus quer preencher, mas você preenche com comida. E essa obra da carne, irmãos, tem custado a sua saúde. Uma vida de desequilíbrio, sem domínio próprio, uma vida desregrada é caminho de morte, morte prematura. Precisamos parar e pensar e perguntar: por que adoecemos? Ah, foi o diabo, ok, mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. São verdades bíblicas, irmãos. E Deus lhe deu um prêmio maravilhoso, que é o livre-arbítrio. Você precisa escolher. Há uma graça de Deus para mim e para a sua vida. Escolher ter uma vida de qualidade. Amém. Quantidade e qualidade. Precisamos cuidar do nosso corpo. Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de si mesmo. Amém. Aleluia. Precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Inveja. Pessoas que falam mal dos outros. Quais sentimentos tem em você? Nós viemos para Cristo com defeito de fabricação e devemos renovar nossa mente. Renovando a mente, renovamos os nossos sentimentos. Como você age se você é excluído? Como é que fica a posição do seu coração se ninguém lhe vê? Sabe o que talvez Deus esteja... Eu estava conversando mais ou menos sobre isso. Cadê Risonide? De repente Deus quer tratar algo com a gente. Porque queremos ser o centro das atenções. De repente tem soberba em nós e orgulho. E isso vai ser um preço caro. Você quer entrar no chamado, quem mais é dado, mais é cobrado. Ou você acha que não foi severo o juízo porque Moisés bateu na rocha? Mas ele sabia que a rocha era Cristo. E ele não era qualquer homem. Ele era um homem que falava com Deus face a face. Ele, na frente da congregação, bateu na rocha, na frente de todo mundo, na cara de Cristo. E ele sabia. E ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Teve uma vida interrompida, um sonho da vida dele. De 40 anos ele não pôde entrar. Então precisamos, irmãos, tomar cuidado. Amém. Decida hoje não fofocar mais. Ah, eu quero entrar no ministério. O pastor não me vê, de repente é livramento, irmãos. Para a sua vida. Porque vai ser um abortivo. Vai entrar na chamada com o coração errado. Despreparado.
Alguém é promovido, aí você acha, porque alguém está crescendo, está sendo promovido, aí vem aquela gastura, aquela inquietação. Isso é inveja. Aí você, cuidado com as suas palavras, né? Também, né? Ele é pastor, também ela é assim porque tem isso, porque tem aquilo. Mas você sabe quem a pessoa era e que a trajetória fez com que ela escolhesse certo e construiu aquilo. Ah, ele é assim porque agora é major, ganha bem. Mas você sabe como ele começou? O que ele ralou para estudar, para estar lá. Então quando você começa a falar isso, Deus olha, está reprovado. Irmãos, não pense o contrário. Não é no púlpito que Deus lhes prepara. Deus prepara você de trás das malhadas. Pense. A vida é um treinamento e você está sendo treinado. Quando você diz, o pastor Fábio não me bota na escala, o pastor Fábio não me vê, ele tem um peixe, os peixezinhos dele, você já está sendo reprovado. Você quer servir a Deus ou quer o púlpito? Porque se você quer servir a Deus, você vai servir com alegria lavando o banheiro. Na verdade queremos palco, queremos púlpito. Nós chegamos nessa igreja com piso de cimento, uma receita de R$400. Eu peguei um estresse, trabalhando 2 anos e 11 e 9 meses no CIOSP, 5 por 1, de madrugada. A igreja não tinha condição nem de me dar R$100. Você aguenta isso? Fé e palavra. Não era 12 e descansar 72 horas não. Eram 5 por 1. Entrava meia-noite, saía às 6 da manhã, todas as noites. Na IBD estava aqui pregando. Cimento no chão, telha velha. Quem está no começo sabe, pastor Samuel está comigo desde o começo. Parecia que eu tinha botado carvão aqui. Pastor Samuel foi uma vez com o pastor Volney, né? Não sei se ele foi, eu sei que o pastor Volney foi. Tudo. A pressão 20. Olha, você está com estresse, é 1 ano. Perdendo noite de sono, por isso que eu me preocupo com o Guinho. Sobre esse trabalho dele de madrugada. São coisas naturais que a gente quebra, mas foi uma necessidade. E Deus preservou minha vida. Amém. Aí as pessoas veem isso aqui, está assim, sei o que, mas há uma trajetória. O Senhor está nos chamando para a aprovação. Ainda dá tempo de você se arrepender. De você entender que prosperidade é consequência. E se você condiciona servir a Deus só se estiver no momento propício, irmãos, você já está reprovado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Amém? Sobre o muito o Senhor coloca. E nesses dias, no começo da obra, Deus olhou se eu estava pronto. E eu sempre examinei a mim mesmo. Será que eu quero um número maior, pastor Antônio Maia, de membros, para que um dia a igreja possa me dar um salário melhor? Ou é porque eu amo as pessoas? E no começo da obra, eu repeti a oração que eu vi os meus colegas pastores falando. Eu enchi o peito, porque às vezes nós cristãos somos papagaios. Repete e não pensa. É o mal do cristão, é não conhecer a palavra. E naqueles dias, no começo da obra, eu fui medíocre. Também só foi uma vez. Senhor, traga os empresários, Pai, para cá. Aí o Senhor disse, nunca mais ore assim. Traga os pecadores, traga as crianças. O que as crianças podem dar? Alguns são intencionais nisso. Eu não quero ter essa intencionalidade maligna. Eu não engulo qualquer corda. Isso é falta de fé, coração errado, motivação errada. Traga os pecadores, traga as crianças. Porque essa obra de Deus, empresário também é pecador. Precisa se arrepender. E o Senhor disse, nunca mais ore assim. Eu disse, me perdoe, Senhor. Eu orei sem pensar, não tinha isso no meu coração. E eu comecei a orar, fizemos o projeto, vamos voltar com nossos projetos nossos pequeninos. Né, Direne? Vamos começar
Guilherme vai nos ajudar para fazer o cadastramento das crianças. Vamos voltar a dar aula. Vamos trabalhar com as meninas. Já temos coisas grandes. Vamos voltar o nosso projeto que a gente tinha todo sábado. Tínhamos já mais de 100 crianças trabalhando com elas. Vamos voltar. O que elas têm para nos dar? E foi lindo porque aqui no Francisco Sede, a Sede Francisco, uma escola, teve uma reunião e o pessoal disse: alguém já ouviu falar dessa igreja Verbo da Vida? Tem um projeto. Já, porque os alunos daqui da escola que estão fazendo parte desse projeto estão dando exemplo, melhoraram o comportamento, não estão xingando mais palavrão, estão mudando de vida. Isso foi maravilhoso, irmãos. Maravilhoso esse trabalho. E nós paramos por causa da pandemia, vamos voltar. Mas sabe que são atitudes assim que eu fico observando. Nunca queira competir com aqueles que o Senhor colocou como inspiração para você. E se você está aí acalentando no coração, porque ele, não eu também sei ministrar. Deus não está atrás de quem sabe ministrar, porque quem dá habilidade é Deus. Se você está assim, não sou eu, Fábio de Andrade Santos, que está impedindo você. É o seu coração errado. Deus não está atrás de ungidos, porque ele unge. Os ministros têm que ter caráter, motivação certa, coração certo. Aleluia. No dia que você disser: pai, eu quero a sua vontade, eu quero te servir, onde é para servir, Deus vai levantar você. Eu não quero ser diácono não, porque Deus disse que eu sou pastor. Nunca vai ser pastor, porque tem que começar por baixo. Tem que ser primeiro fiel no pouco. Filipe, o evangelista, em Atos 6, começou servindo nas mesas. Estevão servindo nas mesas. E é honroso servir ao Senhor. Eu sinceramente vim para cá porque eu tive 2 visões abertas, mas eu não queria ser pastor. E eu amava muito o meu apóstolo Dério, e ele disse: se não for vocês, ninguém vem. Não confio mais em ninguém, só em você e Cássia. Eu assentei de pronto, não quis nem espiritualizar, nem ficar orando. Mas o que eu mais gosto de fazer é trabalho braçal, irmãos, é ser diácono, é servir. Eu pedi, esse dia vai chegar. Eu disse: Senhor, quando chegar no céu, eu quero realizar um desejo, pelo menos um dia, ser diácono para servir Vônia e Margarete, ser diácono para servir Bonnie e Manu. Vai ser uma honra, porque eu vou fazer para o Senhor. Imagine lá no céu, eu sendo diácono, servindo Vônia e Margarete, que toda essa vida tem me servido fielmente. Irmãos, para mim vai ser uma grande honra. Deus vai fazer isso para mim. Vai me dar esse prêmio. Oh, aleluia. Vai ser tão lindo nesse dia, irmãos. Eu vou servir vocês como diácono lá no céu. Existem 2 versículos que falam de proteção na Bíblia. Um é Efésios 6,15, calçando os pés com a proteção do Evangelho da Paz. Paulo usa essa figura de linguagem, uma palavra, uma metáfora da armadura romana. Eu fui estudar calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. As sandálias eram chamadas de cáligas. As cáligas, elas protegiam os pés dos soldados nas batalhas, dos terrenos rochosos, davam segurança e equilíbrio. O soldado, além de ficar protegido, corria mais, porque tinha segurança e equilíbrio. Até quando pisava no corpo de um inimigo, eles tinham mais equilíbrio por causa daquele tipo de sandália que era preparado com parte de metal, couro e uma borracha especial. E eles não escorregavam. Então eu comecei a pensar, se eu devo embraçar sempre o escudo da fé, e essas sandálias me trazem proteção, ou se eu estou fora do amor, eu estou fora da proteção. Amém? E o outro versículo é Atos 2, Atos 14, 26. Pelo menos aqui de King James só tem esses 2 versículos que se referem à proteção. Atos 14, 26 diz: dali navegaram para Antioquia, onde tinham
sido colocados sob a proteção da graça de Deus. Amém? Então, a graça de Deus é uma proteção. Não saia da graça de Deus. Amém? Não saia da graça de Deus. E em Hebreus, por exemplo, capítulo 12, versículo 15, é muito chocante. Hebreus 12, 15 diz: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Pelo amor de Deus, passou dos limites. Pare de meninice. Pare de desentender com seu filho o tempo todo. Pare de ficar discutindo com a sua esposa o tempo todo, com o seu esposo o tempo todo, com o seu irmão em Cristo o tempo todo. Não dá mais para tolerar isso. Você está dando brecha para o diabo. A Bíblia diz: não deis lugar para o diabo. Quando você tem mágoa ou está fora do amor, você está se excluindo da graça. Eles estavam na proteção da graça. Não é que Deus não quer proteger, é que ele fica impossibilitado. Quando a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, precisamos começar a pensar: será que eu tenho vivido uma vida egoísta? Será que eu tenho parado e pensado na minha família, na necessidade dos outros? O amor não busca seus próprios interesses. Nos meus acordos eu tenho prejudicado as pessoas. Eu sempre penso, e eu nunca pedi nada a ninguém aqui, nenhum empresário, ninguém. Às vezes eu brigo para alguns querem dar desconto, eu quero pagar, faço, porque Deus fez. Mas nenhum empresário, ninguém, nenhum político, não tem um rabo preso com nenhum político. Desculpa a expressão, né? Mas é uma expressão idiomática. Eu e Cássia, os momentos que pedimos algo para Fábio Meirelles foi por causa do esgoto passando aí. E ele é o nosso representante. Amém? E eu pedi, algum membro da igreja me pediu um emprego de motorista. Eu falei com o Diácono Miguel, mas para mim, nunca pedi dinheiro, nunca pedi nada, nunca pedi favor, nunca fui para não misturar as coisas e não ter o meu ministério censurado. Porque isso aqui não é para me servir, é para eu servir. Se Deus mover alguém, me abençoar, como já aconteceu, mas para eu ir atrás, estar pedindo as coisas, púlpito não é lugar de eu estar toda hora expressando a minha necessidade, dando indireta para ninguém. E às vezes você está fazendo isso nos bastidores e Deus já lhe reprovou. Mas hoje é o momento de examinar para comer e beber. Porque é o momento de consagração, então é o momento de arrependimento, é o momento de mudança. Deus quer lhe dar uma nova chance hoje. Deus quer mudar o seu destino. Deus quer mudar a sua história. Amém? Alinhe o seu coração. Por que você quer servir? Por que você quer ser pastor? Eu não estou dizendo para você, como ovelha, tem necessidade, é para me procurar, eu quero ser uma resposta de Deus. Eu não estou me referindo a isso. Amém? Tem que deixar bem claro. Eu gosto das coisas claras para ninguém confundir, o diabo não roubar o povo de Deus. Você tem pai, você tem mãe, peça, fale, estou precisando de ajuda. E isso, não vamos misturar as coisas. Eu estou me referindo a pessoas que estão aqui com más intenções. Amém? Então, precisamos examinar nós mesmos. Eu quero concluir com esse Salmos 91, versículo do 1 ao 3. Esqueci até de beber água, hein? Rapaz. Diga aí se não vai ser maravilhoso. Eu lá no céu servindo Boni, Manu, Vone, Margarete. Vai ser maravilhoso. No começo da obra, eu fiquei muito aquele espírito de diácono que fazer tudo. Fazia um monte de coisa. Aí o pessoal, não, pastor, deixa. E o pessoal tem aquele negócio, olha, quer ver o pastor se esbagaçando com tudo, né? Acha bonito. Aí o Senhor falou comigo, você não já fez isso muito, agora é o momento de você colher e de ver os outros sendo abençoados também, dando oportunidade. Eu resistia quando o Bono queria pegar minha Bíblia, pegar as coisas e levar. Aí Deus disse, deixe, porque eu vou recompensar ele.
Uma vez o Senhor falou comigo: porque você tem guardado o seu coração e tem honrado o seu líder, bênçãos que eu tenho dado para ele, material, vão vir para você. Então receba essa palavra, Bonnie. Porque Deus sabe que você não faz com intenção nenhuma. Amém? Aquele que quer viver em evidência e usa das obras da carne para ficar em evidência, falando mal dos outros, não vai entrar no chamado. As armas da nossa milícia não são carnais. Agora, não vamos misturar as coisas. Se algum irmão está fazendo algo errado, roubando, defraudando, me chame, porque precisa ser corrigido. A Bíblia me ensina a fazer isso. Isso não é fofoca quando você fala para a autoridade da igreja. Isso é correto. A Bíblia diz: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Chama o irmão adivita, ele não quer mudar, chame a liderança da igreja. Amém? Salmos 91, versículo do 1 ao 3 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então não saia desse lugar. Quando você anda fora do amor e insiste em ficar fora do amor, eu não estou falando de um erro que você cometeu aqui, eita, falei besteira, seja rápido em pedir perdão, continue na presença de Deus. Vocês estão comigo? Eu estou me referindo a estilo de vida, a comportamentos que vêm de um dia, de um dois, de uma semana, de um mês. Cuidado, um abismo chama outro abismo. Um vício de comportamento. Gosta de fofocar, só gosta de ver os defeitos, não vê a qualidade de ninguém, gosta de criticar quem tem dinheiro. Geralmente é inveja ou um coração dizendo: eu sou incompetente e não é possível que essa pessoa não seja incompetente, eu não sei, aí fica confusão e acha que todo mundo é incompetente como ela, aí fica falando mal porque acha que aquele crescimento foi algo ilícito. Não consegue enxergar a bênção de Deus na vida da pessoa. Julga as pessoas por si mesmo. Obrigado pelos amém. O 2 e o 3 diz: sob o Eterno declara: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso. Então, irmãos, problema vai vir para quem está com a casa edificada na rocha e fora da rocha. O problema é quando ele vem, se você está debaixo da sombra do Onipotente. O 4 diz: Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Então não insista em ficar fora da vontade de Deus. Não insista. Essa discussão recorrente. Dá um passo para frente e depois dá dois para trás. Isso não agrada a Deus. Todo mês tem uma discussão. Isso já passou dos limites. Porque eu sou assim, esse sentimento seu inconstante. Deus está dizendo: você já está dando brecha para o diabo e eu não vou poder lhe proteger mais. Amém? Jó cometeu alguns erros. Dentre eles foi: o que eu temia me sobreveio. E o outro foi, outro grande defeito: antes eu conhecia de ouvir falar. Ele não conhecia Deus. Vamos dizer, trazendo para a linguagem de hoje, Jó só queria ir para a igreja, mas depois da igreja não praticava nada. Antes eu só conhecia de ouvir falar. E a Bíblia diz que os filhos de Deus foram se apresentar. Não era para Satanás estar ali, mas o homem deu lugar para Satanás. Era para Adão se apresentar ali, no lugar de Jó. Adão era o Deus do século, era o Senhor da terra. Deus tinha confiado a Adão. Adão entregou para o diabo. Aí vai o diabo entrar lá. Deus estava de mãos atadas. Eu não posso fazer muita coisa. Ele é o Deus desse século. Adão entregou a autoridade que eu dei. O diabo tem poder sobre Jó. Jó não conhecia o Senhor. Jó andava com medo. E o que ele temia sobreveio. E Satanás tinha direito sobre Jó.
Não deixe lugar ao diabo. Você agora está sob a proteção de Deus, debaixo da graça, mas não se exclua da graça. Amém? Evangelho é coisa séria. Amém? Palavra de Deus é coisa séria. Eu sei que essa palavra não foi tão agradável para a carne, irmãos. Mas eu quero ensinar você. Eu tenho algumas preocupações. Dentre elas, vou falar aqui com o meu filho Samuel. Não perca a sua fé. Às vezes nós passamos por situações e que, por algum motivo ou outro, nós recorremos para socorro, entre aspas, natural. Porque Deus usa também essas coisas. E o diabo pode usar isso para querer roubar a sua fé. Roubar a sua pegada de fé, de que o Evangelho é o poder de Deus e de que se encher do Espírito Santo é a solução. Eu tenho orado por você com medo disso. Onde eu quero chegar? Com a preocupação com Samuel, que é o meu filho. A mesma preocupação com você. Porque o passado não pode definir quem somos. Ninguém aqui é perfeito, todos nós erramos, passamos por situações. Mas quando a Bíblia diz examine a si mesmo, nós podemos avançar. E hoje começar tudo de novo. Então não deixe o diabo roubar a palavra, não deixe o diabo roubar a sua fé. Que existe um poder libertador, existe uma graça transformadora. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa o que você tenha passado até aqui, Deus quer levar você para um novo nível. Um nível de graça, de poder e de fé. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está em 2025. Qual é o dia hoje? Domingo 27 de abril. Você não está em 98, em 2010. Você não está em 70. Para alguns mais velhos como eu, né? Já estou com 50 anos. As coisas velhas se passaram. Então, nós vamos chamar os diáconos, podem vir para distribuir o pão e o cálice, mas ao receber o pão e o cálice, nós vamos examinar nós mesmos. Eu encorajo você a pedir perdão para o seu cônjuge, mesmo que você não lembre de alguma coisa, pedir perdão. Pedir perdão. O Senhor tem feito de tudo para lhe dar livramento, para guardar a sua vida. De tudo. De tudo. De tudo. Mas tem momentos que Deus não pode entrar. Tem momentos que o pastor não pode entrar, porque onde Deus não entra, eu não posso entrar. Vai ser estresse. Não vai ter graça. Deus é rejeitado. Quem sou eu? Não é? Vocês são altos demais, né? Hoje foi selecionado os diáconos mais altos para lá e os baixinhos para cá. Nossa, Michele é alta. Amém. Mas eu quero dizer que amo vocês, eu te amo. Amo você, meu filho. E vamos deixar a maldade de lado. Tudo que o pastor fala no púlpito, você já leva para o outro lado negativo. Está me julgando não. Não sou seu coleguinha para lhe julgar. Sou seu pastor. Amém? E se eu errar com você, eu vou pedir perdão. Mas se eu tiver certo, meu amigo, você tem que mudar. Amém? Deus tem ouvido pessoas nos bastidores. Deus tem visto pessoas. Sabe, tem pessoas que eu quero colocar para pregar. Quantas vezes? Teve uma que o próprio pastor Lucas disse, Painho deu uma chance. Quando eu penso em dar uma chance, o Espírito Santo diz, não. Não. Aí depois eu fico sabendo por que não. A inconstância na vida não, a nossa espiritualidade, irmãos, não é medida pelo que nós possuímos. É horrível quando um pastor acha que porque a pessoa tem um carro, ela é espiritual. Não é isso que eu vou falar agora, ok? Mas a nossa espiritualidade é medida pelo nosso caráter. Não é o microfone que me aprova, é o fruto do Espírito. E quando tem pessoas com a vida financeira dando calote, ela não pode estar no púlpito dando calote. Amém? Tem que ser corrigido.
tem que ser resolvido. Vocês estão comigo? Então tem pessoas que eu quero. Lucas intercedeu. Ele intercedeu mais do que Nossa Senhora. Mas não depende de mim. Eu não sabia de nada, mas dentro de mim, não. E depois eu fiquei sabendo que essa pessoa fica dando calote. Fica dando de rica. Amém? Então, vamos vigiar. E não pense que o seu pastor não está vendo as coisas. É porque eu não posso advertir na hora errada. A Bíblia diz, como maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Hoje eu tenho um tempinho a mais, porque é a ceia, entendeu? Você está preocupada com o horário, né? Não. Está preocupado com o pecado do povo? Não, Jesus leva com o sangue dele. Fique tranquila. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Vamos corrigir a nossa vida. Não queira comprar aquilo que você não pode pagar. Peça e receba pela fé. Se for possível, baixe seu nível. Eu baixei o meu nível de vida. Eu peguei um sandeirinho. Depois ofertei para a igreja. Um apartamentozinho que eu tinha, dei para a igreja. Não é? Você está olhando esse carro que eu estou aí fora, mas você já deu o seu carro e a sua casa para a igreja, para depois ficar falando qual carro que eu tenho? A Bíblia diz que o que você semeia, você colhe. Você tem coragem de semear o que eu tenho semeado? Eu não dei um pirulito não, irmãos. Eu sou o terceiro maior doador dessa construção. O terceiro maior doador dessa construção. Então eu tenho vida para falar. As pessoas querem ver o que a gente tem, mas não querem ver o que a gente faz. Então não inveje ninguém, senão você não vai entrar na chamada. E tem outra, essa chamada, Deus paga bem. Mas sabe por que Deus me paga bem? Porque eu sou herdeiro dele, filho dele. Não é porque eu sou pastor, não. E não precisamos de carnalidade para estar atrás de prosperidade. Nosso foco é agradar ao Senhor. Amém? Nosso foco é agradar ao Senhor. Então as pessoas ficam falando. Quando alguém falar que o pastor é ladrão, você diga, então, vá lá na minha igreja, você vai ver um pastor que deu o carro dele e deu o apartamento dele para construir a igreja. Amém? Eu não vou falar que é o primeiro doador não, porque ele vai ficar vermelho. E não convém falar, porque às vezes a gente fala... o negócio é tão crítico que você vê que tem igrejas, irmãos, eu quero concluir com isso. Tem igrejas que é sempre botando alguém no microfone, né? O que o ministério fez, o que o nosso ministério... Primeiro, o nosso ministério não fez nada a ninguém. É a palavra de Deus. Segundo, um rema nunca vai fazer nada por você, mas a palavra que o rema ensina faz. Amém? É a palavra de Deus. Então a gente não superfatura isso. Nós queremos tanto glorificar a Deus, pegar pessoas para contar testemunho, e a gente peneira, isso você pode contar, isso não. Porque se alguém chega aqui, irmão, Deus me abençoou com 100 mil, no outro dia chove de ligação, irmão, tem 1.000 para me emprestar, tem 2.000 para me... Então às vezes a gente está peneirando, as pessoas procuram eu e Cássia, para contar tanta bênção financeira e material, só que a gente tem medo de... Jesus deixa de ser glorificado ao vivo, mas é glorificado nos bastidores, porque senão vai todo mundo atrás de pegar emprestado. Vamos desenvolver a nossa fé. Não estou dizendo que é errado pegar emprestado, mas que tal também começar a pedir, receber pela fé? Vocês estão comigo? Aí a gente evita, eu e Cássia, de ficar dando esses relatos que todo mundo faz, mas saiba que a nossa igreja tem muita gente sendo abençoada com prosperidade. Muita gente. E a gente evita de contar, né? Às vezes tem coisas que a pessoa é um carro, um emprego, uma coisa. Você não precisa contar não. Ela quer contar. Mas nós não estamos com essa ideia de ficar com o microfone. Foi o que o nosso ministério fez com você. Essa palavra. Não é? A gente não tem essa pegada não. Uma coisa eu sei. Deus está fazendo uma grande obra em nossa igreja. Amém? Vamos distribuir o pão e o cálice. Você vai segurar o pão e o cálice até nós orarmos. E à medida que você for recebendo, vamos estar consagrando. Meus lindos fofos podem ir. Quem é o chefe? O chefe é sempre que está com rádio, né? É o rádiozinho, é o chefe, é.
É o radiozinho, é. Isso é reino de Deus, né? Meu major aqui, servindo na igreja. Aqui, eu sou autoridade sobre ele. Mas lá fora ele é sobre mim, ó, que é o reino de Deus, né? Deus é bom. Não vai me prender não, né? Vamos distribuir o pão, o cálice. Você vai receber o pão, o cálice. Deus é bom. Eu não tenho para onde ir. O teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Incomparável és pra minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. O teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Incomparável és pra minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único. À medida que você for recebendo o pão, o cálice, vamos ficando em pé, consagrando o nosso coração. Minha vida, meu corpo. Esqueça quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo. Vamos orar. Examine a si mesmo. Pense como você tem vivido. Se lembre. Eu vou lhe ajudar nisso agora. Como você tem o que você tem falado das pessoas que você ama, da sua família. Como você tem encarado essas pessoas? Eu não estou me referindo a pessoas que de fato precisam ser corrigidas e você tem que reprovar as obras das trevas. Você tem que dizer que está errado. Eu não estou me referindo a chancelar o erro. Mas como você tem tratado essas pessoas? Pessoas que precisam ser amadas e cuidadas. Você tem sido grato pelo seu cônjuge? Você tem sido grato à sua mãe, ao seu pai? Como você tem tratado? Quando o seu pai, ou sua mãe, ou uma autoridade, ou o seu patrão, o seu líder, o coordenador do setor, o seu supervisor vai lhe corrigir, como você tem respondido? Como tem sido a sua vida? Como é que tem sido o seu coração? Então eu acho que você deve se arrepender e o Senhor vai estar ministrando no seu coração. Estamos vivendo de fato em aliança de amor. O nosso casamento tem sido uma luz, uma referência, ou estamos vivendo uma falsidade, algo que não é real? Na igreja estamos sorrindo para os irmãos, na igreja damos a paz do Senhor, na igreja tratamos todo mundo bem, mas lá fora, em casa, não trata o seu cônjuge bem. Alguém na igreja pisa no seu pé, lhe empurra, derrama algo da sua blusa, você diz, não, tudo bem, não tem problema não. Mas se for o seu cônjuge, você, meu Deus, por que isso? E você fica com ira. Como você tem se comportado? Único, palavras de vida. Tu és da minha vida. Meu coração não cabe outro amor.
vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és pra minha vida. Meu coração não cabe outro amor. É tudo teu. Único, tu és o único. És na Minha vida, meu coração, não cabe outro amor. tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração, não cabe outro amor. tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Vamos orar. Eu creio que você já colocou sua vida no altar. Se você tiver que pedir perdão ao seu cônjuge, peça agora. Vamos viver bem e melhor. Eu tenho um médico que me atende, que é o Dr. Marlon, eu gosto muito dele. Aí ele diz, vamos viver mais e melhor, não é? Aí eu quero dizer, vamos viver bem e melhor. Amém? Eu acredito que o Senhor quer alcançar todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz para a gente apresentar o nosso corpo, alma e espírito íntegros, irrepreensíveis. Imagine como é isso na prática, não é? Saúde no corpo, na alma, andando em amor, sempre perguntando por que adoecemos. Não estou dizendo que toda doença foi você que abriu uma brecha para o diabo. Eu estou pontuando dentro de uma linha de contexto, de raciocínio. Que às vezes o diabo vai querer que você baixe a guarda. Às vezes não é nem falta de caráter, é falta de fé mesmo. É murmuração. E você tem que começar a amar o Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida. Eu oro pelos relacionamentos, para que não haja mais demônios. Eu dou uma ordem para vocês agora, espíritos que trazem contenda, ideias de egoísmo, homens, mulheres egoístas. Eu oro agora, repreendendo todo o mal nessa casa. Onde você estiver, na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha, no corredor, ordeno que você saia agora. Eu declaro o sangue de Jesus sobre os lares de cada família aqui, em nome de Jesus. Nós consagramos, como pastores, eu e minha esposa, cada casal, cada filho, cada pai, cada mãe. Eu oro para o coração do pai ser convertido ao filho e do filho ao pai. Eu oro por tua graça. Eu oro, Senhor, por tua bondade nos alcançando. Eu oro pelo sangue de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a luta de cada casal seja para amar e proteger um ao outro. Eu oro para que possamos nos ver um ao outro, vendo um ao outro no espelho do Senhor. Eu consagro o meu casamento, o meu pastoreio. Eu consagro as minhas ovelhas. Eu consagro, Senhor, cada uma delas. Eu abençoo a vida deles. Eu abençoo aqueles que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa trazer aquelas bênçãos agora que estavam retidas por maus comportamentos. Oh, aleluia! Colheitas, sementes que estavam lá sem germinar e agora vai começar a germinar, porque a motivação do coração está sendo corrigida. Coisas que estavam trancadas, sonhos que estavam lá na prateleira como um troféu lá empoeirado. Deus está agora trazendo o anjo do Senhor, colocando, oh aleluia, nas suas mãos.
Eu oro, Pai, e te dou graças. Pessoas que estavam sendo vencidas pelo diabo, envergonhadas na área financeira, pessoas que estavam com problemas de medo, de ansiedade. Essas pessoas serão usadas para abençoar outras. Vão ser referências em saúde emocional. Vão ser referências de prosperidade financeira. Porque está havendo um alinhamento. A área que o diabo tentou lhe derrubar, porque você se inclinou hoje para o Senhor, vai ser a área que o Senhor vai lhe ajudar para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para levantar outras pessoas. Senhor, eu oro agora por restauração de famílias. Famílias que estavam perdidas, destruídas. Basta. Você já aprendeu como preservar a sua família. E o Senhor está restaurando a sua sorte. Porque você inclinou o seu coração para aprender, para reconhecer os seus erros. O Senhor está restaurando a sua casa, restaurando a sua casa, restaurando a sua família, restaurando o seu casamento, restaurando os seus sonhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou ficando embriagado. Porque quando Deus mostra algo, vem do Espírito. Oh, ele chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria, uma família. Vida interrompida, sonho interrompido. Ele já estava morto. Impossível, mas não para Deus. Ele está morto, mas Deus vai ressuscitar ele para você. Ele chegou numa família, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar a sua casa, o seu cônjuge, a sua família. Aleluia. Ele vai trazer de volta. Aceite. Oh, aleluia. Pai, nós consagramos o pão e o cálice, assim como consagramos a nossa vida. Obrigado pelo alinhamento de bênçãos, para que bênção chegue até nós. Nós não vamos sair desse lugar de segurança e de proteção, Pai. Eu te dou graças em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. O Senhor está restaurando a sua sorte. O Senhor está mudando. O Senhor está mudando os cenários. Aleluia. Bênçãos retidas, contratos retidos, provisões. Deus está trazendo materiais, curas. O Senhor está trazendo por causa do alinhamento. Porque você hoje vai mudar. Vai parar de algumas práticas, de alguns comportamentos. Vai parar de ter o coração duro. Vai parar com o orgulho. Vai parar com a inveja. Porque isso estava dando área para o diabo. E se não fosse a graça de Deus e Deus intervindo, não era nem para você estar em pé hoje. Mas o Senhor está restaurando a sua saúde hoje. Sua saúde hoje. Obrigado, Pai. Pastor Samuel, pode ir. Vai cantar uma música. Depois o pastor sobe. É.
Bem, servimos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Deus é bom. Dízimo sempre vai ser aliança. Amém? A Bíblia diz que... Chama Aleph para vir. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo antes da lei. Se tornou lei, mas dízimo... Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós somos da linhagem de Abraão, filhos de Abraão. Então, como Abraão, nós não dizimamos por obrigação. Nós dizimamos por reconhecimento, por gratidão a Deus. Amém? Deus é bom. Então, cadê Aleph? Oxente, rapaz. Eu amo você como se fosse meu filho. Chama a esposa também, que nós enxergamos os dois. Eles já não fazem quase nada na igreja. Então, ele é líder do Davi. Quero agradecer a Deus pela vida de Emanuel. Eu queria que Emanuel viesse imaginar aqui também. Não tem esse negócio azul, não fica para dentro não. Eu quero agradecer. Eles tiveram a direção de Deus. E eu quero também orar abençoando vocês. Amém? A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Eu ainda estou aprendendo a falar. Estou sem um aparelho, mas daqui a pouco eu vou botar o contensor, né? Aí quando eu tiro o contensor, parece que eu estou com ele, ele fica meio embolado. E, na verdade, a minha dicção é horrível, eu tenho que melhorar. 1 Timóteo 4,14 diz: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, o que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Nós recebemos unções, e ela pode ser ministrada para você pelo ambiente, pela influência de alguém, mas também por uma doutrina de Cristo chamada imposição de mãos. Há uma lei de contato e transmissão. Mas o que eu achei interessante nessa passagem diz: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado pela imposição de mãos. Amém? Então Deus dá o dom, mas nós é que devemos desenvolver esse dom, através da oração, através do estudo da palavra, através de uma vida consagrada, através das escolhas certas, através de alinhar o coração, ser rápido para pedir perdão, andar em amor. Amém? Está aliançado. Como eu falei, casamento tem que ser uma aliança, e não há aliança sem acordo. Então precisamos, Ademar, você precisa fazer acordos com Tati, acordos que dentro deles tenham proteção, junto de proteção, segurança, fidelidade, lealdade, e fazer julgamentos. Olha, a partir de hoje, eu fiz acordos com Cássia, decidi, nós nunca iremos discutir, não vamos estar com discussão, não vamos dar mais lugar ao diabo. Vocês estão comigo? Você precisa acordar, porque esse acordo agrada ao Senhor. Casamento é trabalho, é aliança, é renúncia, como ministério. Amém? Como ministros, faz parte de desenvolver o dom de Deus que há em nós. Não só oração, mas também vivência, prática da palavra. Amém? E eles já são, ele saiu da liderança do DI, mas ela continua. Mas ele é do Juve, agora é do Davi e do Juve agora. E Emanuel estão saindo, uma etapa da vida deles. Deus vai falar com eles sobre algumas coisas. Eles não estão saindo do Juve, mas estão saindo da liderança do Juve. Amém? Eu quero impor as mãozinhas para cá. Fica aqui vocês quatro aqui no meio. Ou aí na ponta, como vocês acharem melhor. Aqui tem essa mesa, fica complicado. Então eu quero impor as mãos sobre vocês. Direciona a mão para cá. Amém? Pai, eu quero te dar graças pela vida de Nara e de Emanuel. Eu abençoo a vida deles, dando graças por um tempo que eles ficaram na liderança dos jovens. Obrigado por tua graça sobre eles. E eu oro para que o teu Espírito possa revelar cada passo do chamado, daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu consagro essa etapa nova na vida deles e peço discernimento, não uma sabedoria que seja humana, que esteja medindo as circunstâncias, medidas pelas circunstâncias, mas uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem com discernimento,
para enxergar além dos sentimentos, para enxergar com os olhos do Senhor essa próxima etapa para a vida deles. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, consagrando Aleph e Franciele para esse cargo de líder de Juve, de Davi. Senhor, não faltará graça, inspiração, não faltará. Eu oro, Pai, para que eles possam estar sempre guardando o coração, porque a obra é grande. Obrigado, Pai, porque no tempo do Senhor, o Senhor vai puxá-los gradativamente. Eu te dou graças porque o Senhor respeita os nossos limites, não revela tudo. Nós entramos em coisas, em situações que, quando olhamos para trás, nem percebíamos, e assim será com eles. Vão entrando, daqui a pouco estão lá em cima e não perceberam. Porque se percebessem, não teriam coragem. Eu abençoo, consagro eles para essa nova etapa no Juve. Eu oro, Senhor, para que eles não negociem o chamado, a unção. Eu oro para que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, não por situações externas ou circunstâncias, mas guiados por dentro. Eu oro por sabedoria para aconselhar os jovens, sabedoria e paciência. Eu oro, Senhor, por estratégias divinas. Coisas novas o Senhor dará. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amo vocês. Amo como se fosse meu filho. Sou grato a Deus pela vida de Emanuel. Emanuel foi um excelente líder. Eu gosto de líder. Você que é líder, você precisa pegar o coração de Emanuel. Ele nunca fez nada sem me comunicar. Amém? E um dos pastores auxiliares me fez uma pergunta. Foi um que fez. Não foram eles que fizeram. Sobre se alguma ovelha quiser aconselhamento, se deve passar relatório para mim. Deve passar relatório para mim, sim. Porque se a ovelha não quer que passe relatório para o pastor dela, então não é ovelha, é bode velho. Não é? Às vezes eu não vou poder estar e tem problemas que eles não vão resolver, eu tenho que estar. E muitas das vezes são pessoas que já receberam uma palavra minha de Cássia, que está errado e querem ouvir de outro pastor auxiliar algo que aprove. Não é? E eu conheço as minhas ovelhas e não há nenhum pastor auxiliar aqui que vai prestar contas a Deus sobre vocês, sou eu. Então eu preciso saber do estado das minhas ovelhas. E pastor Salete e Rose fazem isso, todo o relatório. O pastor Antônio Maia faz isso, Guilherme faz isso. E eu sou pastor da igreja. Nós temos nos reunido mensalmente, os pastores auxiliares, e eu tenho pontuado isso. Eu quero aproveitar que a igreja saiba disso, amém? Que nenhum deles tem autorização de estar aconselhando sem antes pedir a minha permissão, porque sou eu que vou prestar contas, amém? Pastor, eu posso? Pode sim. Qual é o problema? Depois passo o relatório, e eu fico preocupado se vai aconselhar. O problema é esse, então faça assim, fale isso, porque às vezes pode falar algo que não é correto, amém? Eu tenho esse cuidado também, amém? E conversa pastoral é pastoral. Eles não têm autorização de estar passando para ninguém, exceto o pastor da igreja. Não é questão de dominar, é questão de amar, corrigir e saber de forma correta como está a sua vida. Vocês estão entendendo, né? Quero dizer, como vocês, eu vou lá para trás ficar um tempo. Hoje está muito cheio, não sei se vai dar para falar com todo mundo, mas eu amo você. Se precisar de algo, ligue para mim, mande mensagem para minha esposa, amém? Vou pedir encarecidamente que procure mandar mensagem para mim, de fato, quando você precisar. Não fique só mandando o tempo todo mensagem para mim, só se precisar, porque às vezes eu não vou poder estar dando atenção para você. Por exemplo, amanhã de noite eu vou estar viajando para dar aula. Quarta também. Terça eu vou estar aqui. Quinta eu vou estar aqui ministrando. Sexta eu vou estar dando aula. Então eu tenho muito o que fazer. Amém? Sábado já vou estar ministrando. Sábado à tarde em Pernambuco. O Cássio vai estar ministrando. Domingo à noite eu vou estar ministrando na igreja lá na Verbo de Pernambuco, em Recife. Domingo à noite. Segunda eu volto na carreira para a noite. Está dando aula. Então, mande mensagem se for algo realmente que
Você precisa, que eu toda hora eu estou, de vez em quando, olhando no celular. E não fico com carnalidade, o pastor não me dá atenção. Você não sabe o que é um pastor que não dá atenção. Você tem acesso ao meu celular, amém? A minha prioridade são vocês, mas vai ter momento na minha vida que eu vou ter que viajar, porque acima de vocês está o Senhor, amém? E não ache que você é meu patrão, porque você dizima minha oferta. O dízimo não é meu, é do Senhor. Eu não estou servindo só a você, eu sirvo a Deus através da sua vida. E quem me abençoa e cuida de mim é o Senhor. E o que eu tenho hoje, fique sabendo que o que eu ganho na igreja não seria suficiente. Eu dou aula, eu tenho meus investimentos, já estou vendo algo para vender. É porque eu não ando dando propaganda da minha vida. Amém? Então, se você tem esse pensamento carnal, eu dou dízimo e oferta daqui o dia todo, você está com o coração errado, porque você não assinou minha carteira, nem eu tenho FGTS, nem carteira assinada. Você sabia disso? Eu doei o meu apartamento, eu doei o meu carro, e você sabia que se Deus dissesse, deixa a igreja, sabe o que eu saía com a mão na frente e outra atrás? Eu não tenho tempo de serviço, eu não tenho salário, eu não tenho direito a férias remuneradas, eu não tenho nada disso. Amém? Você quer isso para a sua vida? Ou você só quer ver o glamour do pastor no púlpito pegando o carro? Eu não tenho tempo de serviço, não tenho emprego. Então tenho que ter meus investimentos, tenho que fazer as coisas, tenho que ter renúncia para ser pastor. Amém? Renúncia. Eu tenho um carro porque Deus me deu. Ele me deu literalmente. Já ganhei 3 carros. 0. Porque Deus me deu. Deus usou alguém para me dar um carro. Porque eu orei e recebi pela fé. Vocês estão aqui, irmãos? Então, às vezes eu estou explicando isso. Minha prioridade são vocês. As pessoas acham, o pastor recebe e tem que ficar o tempo todo na igreja. Às vezes não é. É uma porta dessa, a gente precisa. É uma forma, a gente não vai por causa disso, mas é uma forma de a gente receber também da parte do Senhor. Amém? Para pagar as contas e comer. Eu não posso dizer para a Energisa, Deus lhe abençoe e Deus lhe pague. Amém? Vocês estão aqui? Amo vocês demais, pastor Samuel. Vai lá, meu filho, que eu tenho muito orgulho de você. Ivone, vamos. Cadê meu tablet? Amém. Amém. Salve a amada igreja com a... Eu tô brincando, viu? Você vai dizimar, ofertar e não trouxe seu... Não está com seu porta-dízimo, seu porta-oferta, porta-campanha. Levanta a sua mão para não entregar. Para você. Quem vai no Pix está passando o QR Code aí agora. É legal isso, né? Fica aí com a mão levantada para o diácono chegar até você. Para você que não me conhece, eu sou pastor auxiliar, mas eu cheguei semana passada aqui. Tô brincando, gente. Tem tanta gente nova. Toda vez que eu subo aqui, parece que eu tenho que me apresentar de novo, né? Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Não? Falta alguém pegar ainda? Levanta a mão. Amém? Todo mundo pegou? Deixa eu ver se eu entendi a dinâmica. O QR Code vai passar, como é, por corredor? Ou a pessoa vai até vocês? É melhor. As pessoas que forem dizimar, ofertar no QR Code vão até... Fica uma pessoa específica, né? Mais tranquilo, mais rápido. Isso. Quando for entregar... Pronto. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por cada semente, por cada semeador. Obrigado, Pai, pela graça que nos faz ofertar, dizimar. A graça, Senhor, a mesma graça que nos abençoa, nos concede, Pai. A graça que traz a colheita, Pai. A mesma graça que nos acompanha na semeadura, Pai. E essa consciência, Senhor, ela é permanente em nós. E nós te agradecemos por isso. Porque o Senhor é bom o suficiente para nos revelar, Pai, a Tua palavra e para fazer cumprir ela no nosso dia a dia, Pai. E os dízimos e as ofertas são parte disso.
Te agradecemos desde já por uma colheita abundante em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode vir. Vocês podem tocar alguma coisa enquanto eles vêm, para não ficar aquele vácuo. Obrigado. Se você está aqui e não tem certeza de salvação, e quer entregar sua vida a Jesus Cristo hoje, fazer um compromisso, uma aliança com Ele, definitiva, de entrega total, se você entende que você não tem mais como carregar a sua vida, dirigir a sua própria vida, mas você precisa da ajuda de alguém que está acima de você, que conhece todas as coisas, que conhece o seu futuro, e você quer entregar a direção da sua vida a essa pessoa hoje, fazendo uma aliança e reconhecendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Se você está aqui nessa condição, levante a sua mão no seu lugar. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Ou alguém que por algum motivo se afastou da aliança e quer renová-la essa noite? Tem alguém nessa condição? Levanta a sua mão no seu lugar para que nós possamos orar por você. Tem alguém? Amém, eu vejo sua mão. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje ou renovar sua aliança? Existe alguém nessa condição? Não? Amém? Glória a Deus. Vamos receber nossa irmã agora. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Sua tia? Ah, é tia de Roberta. Amém. Esse momento é o que faz todo o culto ter sentido, não é? A gente sai de casa e a gente se arruma e a gente vem, mas se a gente não ganhar vidas, a gente não fez nada, na verdade. E eu queria que você estendesse a sua mão. Qual é o seu nome? Clívia. Queria que você estendesse sua mão aqui. Nós vamos orar pela vida de Clívia. Agradecer a Deus pela vida dela. E agradecer porque hoje tem festa no céu. Pai, nós te agradecemos pela vida de Clívia. Nós te honramos, Senhor, porque a tua palavra, Pai, continua fazendo o mesmo efeito desde o início dos tempos, Pai. O mesmo efeito, Pai, que quando o Senhor disse haja a luz e houve, se manifestou, continua sendo feito hoje, Pai, porque a palavra, só ela pode alcançar o coração do homem e convencê-lo, Pai, de que nós precisamos de Ti. Nós te agradecemos pela vida de Clívia, Pai. Eu te agradeço pela nova história que o Senhor está escrevendo para ela hoje, para a família dela, Pai. Que a tua mão, Pai, possa a partir de hoje se manifestar poderosamente, Pai, no dia a dia dela, em cada instante, Senhor. Que o Senhor se apresente, assim como o Senhor fez na vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você vai acompanhar essa moça, esse casal. Amém? Eles vão cuidar de você, Clívia. Seja bem-vinda à nossa família, viu? Famílias inteiras, congregando. Famílias inteiras, em nome de Jesus. Eu queria dar alguns recados agora. Amém? O pessoal da livraria me passou que quem comprou os devocionais da reverendíssima Cássia Andrade... Ela sabe que só eu chamo ela assim. Só eu chamo ela de reverenda. Vocês, por favor, não invejem não, viu? Só eu. É uma coisa nossa. Alguém comprou os devocionais da reverenda Cássia.
A livraria já está entregando, tá bom? Quem comprou vai lá na livraria Tati Góes, vai lhe dar um sorriso e lhe entregar seu devocional, tá bom? Amém? Gente, esses livros, eu gosto quando vem livros que eu tenho propriedade para falar. O Amor Nunca Falha, esse livreto, eu acho que ele é uma parte de Amor, um Caminho para a Vitória, né? Então eu posso dizer que eu li todos eles, todos os que estão aqui. O Amor Nunca Falha, o fragmento de um livro maravilhoso que é Amor, um Caminho para a Vitória. Eu já li, já resumi esse livro. É transformador, amém? E eu sempre dou essa dica para quem não tem o costume de ler, começar sempre com livretos como esse. É muito bom. Qual é o passo a passo de quem não tem o costume de ler e que quer pegar esse hábito? Você pega um livro pequeno como esse, começa a ler. Primeiro você tem que decidir, amém? Depois você tem que pegar outro e outro e outro. Quando você se sentir preparado, você aumenta o tamanho. Quando você se sentir preparado, você aumenta o tamanho. Mas você tem que ter frequência e disciplina, tá bom? E para ter frequência e disciplina, você precisa ter decisão. Tem uma frase de um filme, eu sei que todo mundo aqui já deve ter assistido esse filme. É banal, porque é um filme de super-herói, mas essa frase sempre ecoa na minha cabeça. E é uma frase de um vilão. Mas só que a Bíblia diz: examinar em tudo e retém o que é. Quem conhece o Thanos do Vingadores? Vocês já viram quando ele diz que decisões difíceis requerem determinação forte? Decisões difíceis requerem determinação forte. Então, quando você decide ter disciplina ou modificar algum padrão de comportamento na sua vida, você precisa ter uma determinação forte o suficiente para sustentar esse seu desejo. Amém? Então, começa com o livreto e ganha frequência, tá bom? Frequência de leitura. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, tá certo? Então, O Amor Nunca Falha, um fragmento de Amor, um Caminho para a Vitória. 5 impedimentos ao crescimento na graça. Esse livro é muito, muito, muito bom. É um livreto muito pequeno, mas tem muita verdade aqui. Coisas profundas, tá? Você vai entender o que é que impede você de crescer na graça de Deus. Dicas valiosíssimas para a igreja, inclusive. Eu acho que toda igreja deveria entender essas coisas aqui. Toda liderança deveria entender essas coisas aqui. 5 impedimentos ao crescimento na graça. E do autor favorito da minha esposa, Qualificados, de Tony Cook. Esse aqui, principalmente para você que já tem o hábito ou você que já quer se desafiar num livro maior, é maravilhoso, tá? Tony Cook foi auxiliar do irmão Reagan durante muitos anos, muito tempo, tem muita experiência, muita coisa para passar, principalmente no serviço na igreja, tá certo? Qualificados. Servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Amém? Tenho certeza que você vai ser abençoado. É um pequeno investimento para tudo que a gente recebe de retorno, tá bom? Porque o nosso bom depósito, ele fica abastecido, e isso você vai levar por muito, muito tempo. Amém? Temos mais avisos? Por favor.